Fala, Doc, beleza? Vamos para mais uma aula então. Hoje a gente vai ver o mundo das hepatites virais, começando pela A e pela E. O que a gente vai ver então em relação a A? Etiologia, epidêmio, clínica, diagnóstico, laboratorial, tratamento e profilaxia. E em relação à hepatite E, etiologia, epidêmio, clínico, diagnóstico e laboratorial. Fechou, Doc? Vamos lá então. Como sempre, pausa a tua telinha, tenta responder essa questão. Se vocês falarem, não quero, não tô muito afim, tenta, Doc, é bem importante. Essa questão tem um raciocínio bem legal. Ela é da Unicamp, afinal, né? E depois, no final da aula, a gente vai mostrar a resposta. Então, vamos lá. Começar com a hepatite A, Doc. A hepatite A, ela é também conhecida como hepatite infecciosa. Ela é causada por um RNA vírus. A gente tem só um sorotipo dele. A gente vai ver que para as outras hepatites isso muda. Tem uma delas que é por DNA vírus, tem algumas que tem vários sorotipos. Mas não. Ela então é um RNA vírus, tem um sorotipo só. A transmissão dela classicamente é oral fecal. Tem bastante relação, Doc, em locais que tem um saneamento precário. Então, pessoas com uma baixa situação socioeconômica. Você pode perceber que dependendo de onde você está rodando, no internato ou até mesmo nas residências, né? Em residências em locais mais afastados, a gente pode ter casos de hepatite A, geralmente aguda, mas é bem raro, Doc. A gente vê porque o saneamento básico no Brasil melhorou muito nos últimos 40 anos, principalmente. Então, a hepatite A gente estuda, ela tem as características importantes, mas já não é tão prevalente assim como foi um dia, justamente porque essa transmissão ela foi bastante reduzida. Daí pode também estar relacionada a alimentos contaminados, né? Está relacionada à higiene pessoal. Aí outras transmissões são contatos entre familiares próximos, né? Então, contato intradomiciliar, criancinhas com hepatite A que vão para a creche. Uma infectada passa para outra porque tem essa transmissão muito facilitada. E também pode ter contato sexual, mas é mais raro, principalmente em relação a sexo anal, porque aí pode ter a contaminação, mas também pode ter a transmissão parenteral por compartilhamento de agulhas, por exemplo, em usuários de drogas injetáveis. Aí o período de incubação aqui tem um macetinho nosso, que é hepatite A, é a letra A, que é a primeira letra do alfabeto, que leva 1 mês de período de incubação. Então, você teve o contato hoje, daqui mais ou menos 30 dias você vai começar a ter os sinais e sintomas. Então, a apresentação, Doc. Como que é a apresentação pra gente? Geralmente, ele é assintomático. Então, o que a gente vai ver a gente vai ali, por exemplo, assim, o que vai acontecer que cai muito em prova? A gente vai chegar com o paciente ictérico, você dosa bilirrubina total aumentada às custas de BD, bilirrubina direta, com aumento de transaminases, sem um aumento muito significativo de fosfatase aqualina e gama-GT, a gente tem que pensar em hepatite, Doc. Das etiologias de hepatite, a gente tem que pensar em hepatites virais. Aí a gente faz um painel e geralmente a hepatite A gente vai ver que tem uma marcação aguda ou crônica, mas a hepatite A vai ser só uma cicatriz sorológica. Você vai ver que o paciente teve no passado, quando era criança, geralmente, e aí nem soube que teve, porque geralmente é assintomático, e aquilo fica como uma cicatriz sorológica que você descobre numa investigação diagnóstica. Geralmente é assim que aparece pra gente. Mas, claro, se você está no local onde tem um índice de pobreza elevado, a gente pode encontrar esses quadros agudos. Se ele for sintomático, só 10% são. E aí, se a gente está falando de hepatite fulminante, Doc, que é aquela que cursa com encefalopatia, é muito rara, 0,35%, para não dizer zero. Se for sintomático, a gente só faz uma diferenciaçãozinha. Os adultos têm maior chance de ter a forma ictérica do que as crianças, que geralmente têm uma forma anictérica. Então é por isso mesmo, ali criança pegou, não ficou amarela, não aconteceu nada, ninguém sabe que teve hepatite A e só descobre depois. E aqui é importante, que ela nunca cronifica. A nunca cronifica. Fechou? E aqui é só um detalhe, né, que é bem raro, mas é importante você saber. A hepatite A, quando ela abre um quadro agudo, ela abre um quadro parecendo com uma colestase, uma síndrome colestática.
Então tem provas que chamam, aquela hepatite colestática. Tá falando da hepatite A, embora não seja um quadro de colestase mesmo, né? Os sintomas, eles podem ser gastrointestinais, o paciente pode ter vômito, dor abdominal, constipação, diarreia. Antes disso, antes de abrir esse quadro gastrointestinal, ele pode ter sintomas inespecíficos, febre, mal-estar, dor muscular. E aí os sintomas geralmente aparecem ali até um mês, o período de incubação, duram ali uns 2 meses e depois o paciente não tem mais nada. Mas se o paciente tem, principalmente o adulto, ele vai ter, lembra da tríade colestática, Doc. Por quê? Porque a gente vai ter um aumento de bilirrubina direta, porque o hepatócito, lembra? Que o hepatócito ele pega a bilirrubina indireta e ele conjuga para formar a direta, que vai excretar pelo canalículo biliar. Quando a gente tem uma lesão no hepatócito, aquela parte de conjugação, de transformar a bilirrubina indireta para direta, ele faz muito rapidinho, ele é craque em fazer isso, ele é especialista. Mas a parte de excreção, que é para pegar a bilirrubina direta e jogar para o canalículo biliar, isso leva um tempo, leva uma energia. E o hepatócito já está ali todo doente, todo inflamado, e daí o que é prejudicado é essa parte de excreção. Então, aquela bilirrubina direta que era para ser excretada, ela vai ficar sendo acumulada. Não vai para o intestino, então o cocô fica sem cor, é o que a gente chama de acolia fecal ou fezes branquiçadas. Em compensação, essa bilirrubina vai se acumular no sangue e aí o rim infiltra, né? O que pode dar uma colúria, então urina em cor de Coca-Cola. E o paciente também, então, pensa que tem bilirrubina no sangue, que vai para o rim, está no sangue, se manifesta também na pele com icterícia. Aí o diagnóstico, então aqui é essa parte mais importante, Doc. A gente está com uma suspeita de hepatite, faz um painel ali todo do paciente e percebe que tem um anti-HAV, que é da hepatite viral A, IgM positivo. IgM significa que a gente está com uma infecção aguda. O vírus está circulando naquele paciente. Então, a gente tem um diagnóstico sorológico que o nosso paciente, de fato, está com uma hepatite A aguda e esse IgM ele pode permanecer positivo por até 4 ou 6 meses. Depois ele decai, os títulos decaem. IgM, no geral, né, Doc? Nas aulas de imuno você pode ver, os títulos de IgM estão altos em infecções agudas. Já o IgG, que é o que acontece na maioria das vezes, Doc, ele tá alto em infecções crônicas, então é geralmente isso que a gente vai ver no paciente, que é a cicatriz sorológica. O paciente já teve no passado, já se resolveu, mas ele continua com os títulos de IgG alto para o resto da vida. E aí o tratamento e a profilaxia, como é que vão ser? O tratamento vai ser de suporte, Doc. O paciente está com dor de cabeça, está com mal-estar, está com dor abdominal. Faz um analgésico, o paciente está vomitando, está nauseado, faz um antiemético e afasta das atividades por 2 semanas. Isso é importante, Doc, porque como a gente viu, a transmissão da hepatite A é fecal oral. Então, por exemplo, no cenário de uma criancinha que está com hepatite A e continua indo na creche, ela ainda está eliminando o vírus pelas fezes. E criança é assim, né, Doc? Passa a mão ali, passa a mão aqui, passa a mão no amigo, passa... Então, tem uma transmissibilidade grande. Aí, depois de 15 dias, existem estudos que falam que o vírus para de ser eliminado das fezes. Daí, eu tô seguro para, de fato, voltar com o convívio e voltar para as atividades. E aí, em relação à profilaxia, a gente tem a vacina para hepatite A, Doc. Pelo Ministério da Saúde, a gente faz essa vacina no Programa Nacional de Imunização. A gente faz essa vacina aos 15 meses, em dose única. Mas na Sociedade Brasileira de Pediatria, o que é preconizado é fazer 2 doses aos 12 meses e aos 18 meses. Percebe que mesmo no Ministério da Saúde, mesmo na Sociedade Brasileira de Pediatria, essa dose começa depois dos 12 meses, que é quando a criança tem um aporte de conseguir produzir anticorpos por ela própria. Antes, não adianta tu dar a vacina para a criança, porque o sistema imunológico dela não está maduro o suficiente para começar a produzir anticorpos. Então, essas são as vacinas. E para profilaxia pós-exposição, por exemplo, eu moro com a minha mãe e minha mãe foi diagnosticada com hepatite A e eu não tomei a vacina, aí eu tomo. A vacina, primeiro ver, né, se de fato tem um anti-HAV e IgG negativo, daí eu tomo a vacina. Se eu tô falando de crianças menores de 1 ano, a gente dá só a imunoglobulina, porque como a gente falou, Doc,
ela não tem imunidade suficiente para produzir anticorpos. Então não adianta a gente dar a vacina para a criança. Já faz a imunização passiva com a própria imunoglobulina. Se a gente está falando de pacientes imunodeprimidos que também têm uma dificuldade de produzir anticorpos, a gente entra com vacina junto associado da imunoglobulina. E agora em relação à hepatite E, Doc. É bem curtinha a hepatite E. Ela é muito parecida com a hepatite A, é por RNA vírus, tem uma transmissão fecal oral e ela não é muito comum no Brasil. A hepatite E, a gente tem que tomar muito cuidado, Doc, porque assim, se ela comete uma pessoa ígida, um adulto ígido, ela geralmente tem uma duração curta e ela é autolimitada. Então, na maioria dos casos, ela tem um caráter benigno, raramente causa alguma coisa mais grave. Aqui também só um detalhezinho, né? Que pode também ser transmitido por alimentos contaminados, como a hepatite A, em locais que tem uma infraestrutura sanitária muito fragilizada. Mas aqui, Doc, a hepatite é muito importante, por quê? Porque quando a gente está falando das gravidinhas, então aqui que tá o problema, Doc. Nas grávidas, o risco de ter hepatite fulminante é muito alto. Então, esse que é o problema das gestantes. Em 20%, se eu tenho hepatite E nas gestantes, tem o risco de fulminar. Então, é por isso que a gente fala da hepatite E, porque é muito, muito, muito importante mesmo, principalmente as gestantes do segundo ou do terceiro trimestre, que a gente tem esse risco de insuficiência hepática aguda, junto com uma perda do feto, com uma mortalidade do feto. E daí as complicações também da hepatite E. A gente tem as complicações neurológicas, faz diagnóstico diferencial com síndrome de Guillain-Barré aqui, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com ela. Mas no Brasil, assim, não é uma coisa muito importante, Doc. Aí aqui a resposta da nossa perguntinha, então. Uma mulher de 23 anos trabalha como técnica de laboratório de microbiologia e parasitologia. Procura atendimento queixando-se de fraqueza, febre e náuseas há 10 dias. Refere estar mais amarelada, com escurecimento da urina há 2 dias. Carteira de vacinação, adequada para a atividade profissional. Exame físico, taquicárdica, um pouquinho hipotensa, taquipneica, ictérica 4 cruzes em 4, com o abdômen distendido, fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito, doloroso, com superfície lisa, baço não percutível, não palpável, flapping presente. Exames laboratoriais. Bilirrubina total aumentada, as custos principalmente da direta, que está em 28, a AST e a ALT muito elevadas na casa do milhar, né, Doc? A hipótese diagnóstica é... Aqui, Doc, se a gente fosse assim de cara, a principal hipótese diagnóstica de hepatite aguda é a B. Só que, e detalhe aqui, na profilaxia pré-exposição da hepatite B, tá lá os profissionais que lidam com laboratório, que lidam com o vírus da hepatite B. Então aqui, se essa mulher ela é técnica de laboratório, ela provavelmente já está vacinada contra o vírus da hepatite B. Então não é essa a resposta. Em relação à hepatite C, geralmente ela tem quadros crônicos, raramente causa quadro agudo. E os valores de transaminase da bilirrubina também estariam um pouquinho mais discreto. A colangite esclerosante, ela normalmente possui valor de transaminase e bilirrubina também menor e é muito mais rara. Então aqui a principal hipótese diagnóstica que a gente tem de fato é a hepatite A. E vamos para os nossos flashcards. A principal forma de transmissão da hepatite A e E é fecal oral. Anti-HAV e anti-HIV com IgG positivo indicam cicatriz sorológica. Tive no passado, resolveu, nem sabia, agora descobri, não muda nada na vida. Anti-HAV e anti-HIV com IgM positivo indicam infecção aguda. E agora, resumindo a nossa aula, então, hepatite A é aquela infecciosa ou epidêmica, ou hepatite de período de incubação curto, um mêsinho só, causada por um vírus RNA da família Picornaviridae. E sintomas a gente pode ter tríade colestática, colúria, hipocolia fecal e icterícia. Pode ser prevenida, tem a vacina, né, específica contra o vírus. E a melhor estratégia de prevenção é a melhoria das condições de vida, saneamento básico, medidas de higiene. E a hepatite E, causada pelo vírus E, ela é aguda, de curta duração, autolimitada. O risco é nas gestantes, que a gente pode ter a hepatite fulminante. E também algumas pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência,
como imunossuprimidos, e pessoas com HIV. Aqui é a nossa referência. E obrigada, Doc. Até a próxima.